Olá, seja muito bem-vinda, todas as pessoas, à série de podcasts da campanha Infância Eu Abraço, uma iniciativa do Instituto Olinto Marques de Paulo que fortalece a Lei Municipal de São Paulo, número 17.738/2022. Essa lei institui no calendário oficial da cidade uma semana de conscientização e mobilização em prol do desenvolvimento saudável e de prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes. Eu sou Sara Assis, gestora de projetos sociais, e no episódio de hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Sérgio Spalter, médico pediatra, alergista, doutor em imunologia, escritor, pintor, cozinheiro e pai. Olha, embora o currículo é grande, doutor Sérgio, mas imagino que ser pai é o maior de todos, né? Você viu que eu deixei para o final. Mas é Sim, uma grande alegria recebê-lo aqui para esse diálogo, viu? igualmente. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade. E pensando que você tem esse olhar bem amplo e que escreveu um livro, Cozinhando com o Pediatra, de que maneira o pediatra e o cozinheiro contribuem para o fortalecimento de vínculos familiares e o desenvolvimento saudável da infância? Eu acho que hoje em dia, assim, as pessoas estão muito preocupadas com questões assim que elas, assim, que elas precisam ter uma opinião sobre as coisas, precisam entender muitas coisas, assim, teoricamente falando. E o que eu sinto é que a cozinha, ela faz um caminho diferente, ela engaja a pessoa numa atividade e principalmente se a atividade é de cozinhar junto, ela ajuda muito assim a criar essas pequenas comunidades de troca, porque também na hora de cozinhar a gente está trocando não só a receita e o cozinhar, mas uma fala mais solta, né, mais livre. E a ideia de eu ter escrito um livro foi mais porque me pediram por conta de uma experiência que eu tive no meu consultório, de assim fazer na garagem do meu consultório uma cozinha e de repente chamar os pais para cozinharem, as babás, tias, avós, quem quisesse vir, e a gente fazia receitas juntos, para tentar justamente estimular as pessoas a cozinharem, a entenderem melhor sobre a nutrição da criança, dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, enfim. E eu acho que essa experiência foi muito boa, assim, foi porque não só, assim, eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre a nutrição infantil, como também tem esse aspecto de troca social, assim, que hoje em dia eu acho fundamental para se a gente está pensando o que está faltando hoje na área da saúde, que é, na minha opinião, principalmente essa troca comunitária, assim. Uhum. A gente sentiu bastante falta dessa troca nesses tempos de pandemia, né? E eu tenho uma filha de 9 anos e tenho percebido o quanto isso, na escola, que agora retornou, o quanto isso fez falta, essa troca com as crianças, né? E no caso da cozinha, não só criança com criança, mas a criança com o adulto, né? Porque Sim. geralmente quando a gente está cozinhando, às vezes a gente fala, lugar de criança não é na cozinha, não é assim? Então, é muito. Essa troca é fundamental, porque a gente só é alguém junto com a outra pessoa, assim. Eu acho que para mim está cada vez mais claro, e também nas minhas consultas eu percebo que mais do que eu ficar dando muita explicação, é entender o que está acontecendo, assim, na relação que eu estou tendo com a pessoa que está na minha frente, né, o que ela está precisando, o que eu posso oferecer. Assim, eu acho que eu tenho buscado um outro tipo de prática médica que também ela se vincula mais naquilo que está acontecendo e não no que eu esperaria que acontecesse ou que eu gostaria que acontecesse.
Acho que é importante nesses tempos a gente poder, assim, realmente perceber melhor as coisas que estão na nossa frente, não só em relação à natureza, mas principalmente em relação às pessoas. Exatamente. É bem importante essa sua fala e essa disposição para essa escuta, para esse olhar, né? Às vezes se desprovendo. O Wellington, eu entrevistei ele há pouquíssimo tempo, ele fala de ter uma cabeça oca, né? Mas ele quer dizer assim, uma cabeça vazia, sem essas respostas prontas, né? Que a Para o gente não médico tem. é mais difícil, às vezes, construir esse lugar assim, porque nós temos muitos protocolos de atuação, né? E é claro que e também algumas coisas, vamos dizer assim, que devem necessariamente acontecer em uma consulta médica, mas isso pode ser também visto como um pedaço, né, da história, e a outro pedaço a gente tem que construir junto com a pessoa que está precisando de ajuda, né? Exato, muito bom. Inclusive, um pouco nessa linha, né, de protocolo médico e tudo mais, eu nesse podcast que está nessa série Infância Eu Abraço, entrevistando o Wellington Nogueira, ele mencionou essa experiência de levar a arte do palhaço, né, da ludicidade para esses ambientes hospitalares. E ele citou uma frase que mexeu bastante comigo, que foi que quando ria, não doía. Então, além da alegria como um antídoto para a dor, qual outro componente você recomendaria? Eu acho que eu recomendaria o entendimento, assim, a consciência do que está acontecendo, porque eu acho que a dor, ela dói mais quando ela não é compreendida, por que está doendo. Então, eu acho que esse caminho de compreensão, de entendimento, de conhecimento, ele torna a dor mais. Ele traz mais significado para a dor, né? E é claro que a dor é algo que ninguém quer ter, mas às vezes ela aparece e ela sinaliza alguma coisa que precisa ser olhada e vista, né? Então, eu acho que, com certeza, assim, o riso, a alegria, ela desloca a dor e ela traz um conforto. E em outros momentos a gente vai ter que entender a dor também e poder viver com ela para poder se livrar dela também de um outro jeito, né? É assim que eu penso. É uma questão de não negar a dor, né? Mas talvez conectar com o que é bom naquele momento, talvez com aquele conforto, mas tratar, né, do que precisa ser tratado. Muito Sim, eu bacana. acho que uma coisa muito importante que eu percebo cada vez mais com os pais no meu consultório é que eles precisam ser ouvidos. Eu acho que assim as pessoas perderam a coragem de falar, isso que eu acho, assim, porque elas não são escutadas, né? E eu acho que a escuta, né? O compartilhamento, a troca, assim, a presença na relação, ela também é um fator que ajuda a pessoa a lidar melhor com a dor, né? Então, eu acho que ela se sentir acolhida e eu acho que o acolhimento seria um outro caminho para lidar com a dor, né? Tanto que às vezes uma criança pequena chora, se você pega ela no colo, às vezes ela para de chorar, né? Então ela tem uma dor que é resolvida pelo acolhimento, né? Então acho que, enfim, eu acho que são vários caminhos, né? É, Rubem Alves, ele fala, ele tem um trecho que ele fala que ele sempre vê anunciados cursos de oratória, né? E ele fala, eu nunca vi anunciado curso de escutatória. E ele fala que todo mundo quer aprender a falar, mas que ninguém quer aprender a ouvir. E ele até fala, né, de oferecer esse curso de escutatória, mas ele fala, acho que ninguém vai se matricular, porque escutar é complicado
e sutil, sim, né? Então, escutar é meio que talvez dormir em si para acordar no outro, né? Algo é bem sutil mesmo, bem delicado. Parece muito simples, mas é uma disposição muito grande, né? Então, sim, porque a gente precisa ter o espaço em nós para o outro, né? E a gente então tem que se silenciar mesmo internamente, né? Ou fazer isso que o Wellington fala, assim, de ter a cabeça oca, nesse sentido de criar esse espaço, né, interno para o outro se manifestar também. exato. Muito bom trazer esse elemento, doutor. Aqui eu tenho mais uma pergunta que fala assim, falando um pouquinho das entrevistas, né, que você deu, e aí menciona um exemplo de coisificação e cita a árvore, né? Você menciona, por exemplo, você fala da casca, dos galhos, como se estivesse vendo só apenas o que o olho enxerga. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem muito mais coisa nessa árvore, né? Que é uma vida. Então, na sua opinião, assim, com a sua experiência, como descoisificar as coisas em uma época de tantas coisas, se é que dá para entender. Acho que também, acho que a resposta é quase a mesma. A gente tem que aprender a escutar, né? Porque eu acho que a gente tem hoje em dia opiniões muito rápidas assim sobre as coisas e mesmo desde as coisas que a gente olha e percebe no mundo. Então, por exemplo, você citou a árvore, né? O que eu acho que quando a gente olha às vezes uma árvore, a gente olha e fala assim, ah, é uma árvore, né? Quando a gente olha uma pessoa, você fala assim, ah, olha, é uma mulher, é um homem, enfim, a gente dá nomes para as coisas, né? E cada coisa pode ter um nome genérico, mas cada coisa tem uma profundidade única, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de, antes de nomear, né, ficar sem nomear muito e só observar, só conviver, só estar junto, né? Porque senão a gente fala, ah, ele é judeu, ele é árabe, ele é japonês, ele é chinês, ele... Enfim, a gente dá vários nomes, né? E esses nomes atrapalham a nossa relação com aquela pessoa, né? Ou ele é gay, ou ele é homossexual, ou ele é heterossexual, ou ele é negro, ou ele é branco, Enfim, a gente tem um hábito, assim, de realmente coisificar nesse sentido, assim, né? De como se tivesse algo entre eu e o outro, ou entre eu e a natureza, ou a planta, entre eu e um animal, que faz com que, em vez de eu conseguir realmente me aproximar daquele outro ser, eu me afasto, né? E eu me afasto e me coloco como um aqui e o outro está ali. E isso não é real, assim. Então a gente precisa aprender, nesse sentido que eu digo de coisificar, a gente precisa aprender a estar junto e sossegar um pouco, né? E eu acho que assim, hoje em dia, eu acho que para os pais tem muitas regras assim de como deve ser. O que eu sinto muito assim que as mulheres, principalmente com essa questão da maternidade, elas vivem momentos muito difíceis porque elas têm elas assim têm uma expectativa de ser de um jeito, como se esse jeito fosse o único jeito possível de ser mãe, por exemplo, ou de ter a maternidade em curso, né? E eu acho que se a gente conseguir aceitar realmente o que a gente pode fazer, o que a gente consegue fazer e conseguir sossegar com isso, ou seja, eu acho que se a gente conseguir ser o que nós somos, né, sem tanta análise, sem tanta nome, assim, a gente vai conseguir viver muito melhor e de uma forma mais feliz também, né? É, a essência, né, eu acho, do ser humano, né, que Sim, você traz, que é única, né, embora todos somos iguais, mas ao mesmo tempo todos somos diferentes, sim. e não É muito chegar... é, Desculpa, é muito importante, eu acho que a gente aceitar as diferenças, assim, porque eu acho que todos somos diferentes, assim, mas a gente realmente, como você falou, pode conviver
e pode se relacionar e sem julgar o outro, sem criticar o outro a priori, né? E poder, assim, realmente ter esse espaço livre de viver. Eu acho que é aí que a gente vai estar realmente olhando a vida como ela se manifesta, né? E não como a gente acha que ela se manifesta. É nesse sentido, né? Exato. Isso que você está trazendo, doutor Sérgio, na verdade é um. A gente está falando da campanha, né, de infância e o abraço, mas isso que você está trazendo é um abraço, né? É como se eu tivesse aqui e você tá aí, a gente está se vendo, mas você tá querendo saber talvez quem é a Sara por trás, né, do que você tá vendo, né? E eu também tentando descobrir quem que é o Dr. Sérgio, né? As sutilezas do Dr. Sérgio, essa escuta, essa humildade, né, de não chegar com resposta pronta, de não falar, eu já sei quem é assim, assim, exato, né? Então, isso é um abraço. Eu ia fazer essa pergunta, mas você já respondeu. Mas eu ia perguntar, eu acho que como, né? Talvez reformulando um pouquinho aqui, qual o desejo que você tem, além da escuta e desse acolhimento, ah, que você recomendaria para as pessoas, para que elas possam abraçar a infância? Quais seriam esses outros elementos, né? E aí já vou engatar numa outra pergunta, que é a última já, passou super rápido. Como médico, qual a importância de um abraço? Né? E não estou só dizendo de abraço físico, estou falando desse abraço que você está dando para mim e que as pessoas que estão nos ouvindo podem sentir um calorzinho, um acolhimento, um colo, né? Quando chora, que alguém de repente pega a gente no colo e dá um abraço, assim. Queria ouvir um pouquinho de você. Eu acho que é quase de novo essa questão da escuta mesmo, desse espaço que você abre para o outro poder falar o que ele quiser. Assim, eu acho que as relações hoje elas são um pouco comprometidas com o que se espera que eu fale, com o que se espera que o outro escute ou fale. Eu acho que a gente conseguir ter uma relação mais livre entre as pessoas, eu acho que isso seria muito. Isso é um grande abraço, porque na verdade isso significa que você acolhe e aceita o outro como ele é. E eu acho que, assim, nessa outra pergunta sobre o trabalho, assim, o que eu, assim, imagino que eu gostaria, assim, de fazer também participar mais e mais desses grupos de troca, assim, e poder oferecer o que eu sei e também escutar o que os outros sabem, assim, porque eu acho que para os pais, particularmente, e vivendo em cidades hoje grandes, existe um isolamento, uma solidão muito grande, assim, né? Acho que o isolamento da pandemia foi muito forte também para muita gente, e eu acho que quando você se isola é muito angustiante, né? E eu acho que uma coisa muito boa de trabalhar com a saúde própria e com a saúde dos filhos, por exemplo, é você estar num lugar e poder falar sobre o que você pensa dos filhos, como é a sua história, contar a sua história para os outros e ouvir a história dos outros, né? É um pouco o que acontece num cabeleireiro, eu acho, assim, que as pessoas falam e tem uma leveza, assim, né, nessa fala. Não é uma fala comprometida, porque eu tenho que falar alguma coisa, né? É simplesmente um lugar que se fala e que se escuta e que se ri e que se chora também, eventualmente, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que os pais, eu sinto que, assim, na minha experiência atual de consultório, de clínica, assim, eu sinto que os pais têm muita coisa para falar, assim, e muita coisa para se ouvir também, e às vezes as oportunidades não estão acontecendo. É verdade.
quando você traz, né, essa fala de cabeleireiro, eu até dei risada aqui, porque realmente, né, é uma fala sem filtro, né, é uma fala que só sai assim, e, e como é bom, né, a gente falar sem qualquer, talvez, medo de julgamento, sem ter que falar uma coisa, outra coisa mais estruturada, né, e... Por isso que o cozinhar junto promove isso também. É quase que nem um cabeleireiro da comida, assim, né? Aham. É verdade. Além disso, depois a gente pode saborear a refeição, né? Que é muito bom. Tem uma citação, agora de quem é, mas ele fala assim que saber ouvir quase é que responder. Então, eu não sei, mas já aconteceu algumas vezes comigo, talvez a medicina possa falar alguma coisa, ou outras áreas de estudo, quando a gente está falando, a gente está se ouvindo, e aí a gente fala, não é bem isso. Ou, agora eu percebi tal coisa, né? E então, Ou quando a gente escreve também, né? Que, exato. aliás, é uma prática que eu acho que todo mundo devia fazer, escrever mais, assim. Porque eu acho que na escrita, assim como na fala, né? Acho que a gente consegue revelar muitas coisas que não estão tão à disposição, né, da gente. Exato, exatamente. Bom, doutor Sérgio, Thomas Merton fala o seguinte, que o tempo corre veloz e ele escapa sobre as mãos, mas ele pode escapar como semente ou como areia. E Uhum. às vezes eu sinto que ele escapa como areia, assim, ele voa. Mas aqui contigo, com essa conversa, eu senti várias sementinhas nesse pouquinho tempo que a gente passou juntos. Com certeza eu vou ouvir mais e espero que as pessoas que estão nos ouvindo, né, tenham esse exercício de parar, de respirar um pouquinho e querer saber o que de fato essa pessoa está falando. Não só às vezes a palavra que ela está falando, que já é algo positivo, mas também o que ela não está falando, né? Como essa escuta, essa leitura. Enfim, eu Sim. acho que tem muita coisa aí pra gente aprender com tudo isso que você trouxe. E eu queria, assim, super agradecer esse bate-papo, de você se colocar disponível, de semear aí para nós essas sementes de escuta, de acolhimento, de não ao preconceito, de respeito às individualidades, de abraço humano, né? Então, muitíssimo obrigada. É uma honra para mim aqui tá te ouvindo. Espero que todas as pessoas que nos ouvem, né, e que nos ouvirão, façam esse exercício aí de escuta. E melhor ainda se for cozinhando, não é, doutor Sérgio? Com certeza. Eu agradeço também a possibilidade de falar para mais pessoas, né? Quem sabe um dia a gente consegue falar para muitas mais pessoas, né? E isso ampliar assim realmente a troca, o conhecimento, né? A sabedoria de todo mundo.